discípulos e o apóstolo Paulo, eles cobravam dízimos ou cobraram dízimos? No Novo Testamento, o dízimo foi modificado? Muitos dizem que o dízimo foi modificado, mas aonde está escrito isso? Não está escrito. Então, o porquê que o povo faz? Porque o povo é manipulado pelo manipulador. Como eles não examinam as escrituras, eles se tornam presas fáceis. Então, é lucro para o líder religioso quando você não lê a Bíblia. Quando você não examina as escrituras, é um prato cheio para eles aplicar suas heresias. Irmão Orlando, não tem registro no Novo Testamento que o dízimo foi modificado. Não tem? Então por que eles fazem? Porque eles são manipuladores. Eles são desonestos com as escrituras e com você. Volto a repetir. O seu líder, ou ele faz porque não tem conhecimento, ou porque ele é verdadeiramente um mercenário. Eu vou mostrar aqui, meu querido, um comentário que eu encontrei. Diz assim, ó. Também Paulo, esse é um comentário de um oportunista, né? Claro, né? De um religioso oportunista. Também Paulo, o apóstolo dos gentios, via o dízimo com certa reserva. Olha aí. O ensino dele demonstra isso. Não pedimos a ninguém que nos desse o pão que comemos, mas com esforço e fadiga trabalhamos. Noite e dia para não ser peso para nenhum de vós. 2 Tessalonicenses 3,8. Então, meus queridos, se eles usam esse texto aqui para dizer que o dízimo foi modificado, então nós vamos ler o contexto. Desmascarar esse abençoado aqui que está querendo torcer as escrituras. Vanilda Lima, aí eles passam a chamarem a gente de rebeldes, endemoniados e desviados. Pois é. Mas manipular as escrituras pode, né? Aplicar ensinos de forma torcida pode, né? Então nós vamos ler essa referência para ver se Paulo está falando mesmo de dízimo aqui. Vamos ver. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 8 até o 12. Nem nos alimentamos às custas dos outros. Então por aqui já começou, meu querido. Paulo está dando um exemplo aqui. Agora você vai dizer que isso aqui é dízimo? Olha, trabalhamos arduamente dia e noite, a fim de não sermos um peso para nenhum de vocês. Esse cuidado você não vê nos líderes de hoje, né? Muito pelo contrário, eles não querem trabalhar. Eles não querem trabalhar, eles querem que você trabalhe para eles. A fim de não sermos um peso para nenhum de vocês. Versículo 9. Embora tivéssemos o direito de pedir-nos alimentos, aqui Paulo não está falando dízimo, Paulo está falando de alimentos. Direito de pedir-nos que nos alimentassem. Queríamos lhes dar o exemplo. Olha aqui, o apóstolo Paulo está querendo dar o exemplo. Versículo 10. Quando ainda estávamos com vocês, lhes ordenamos. Olha aí, Paulo deixou uma ordem aqui aos Tessalonicenses. Mas essa ordem aqui os líderes não querem ouvir, né? Eles passam longe disso aqui. Quem não quiser trabalhar não deve comer. Eita. Ô, meus queridos, se os líderes pudessem arrancar isso aqui também da Bíblia, eles arrancavam, viu? Ah, eles arrancavam. Eu acho que até hoje, meus queridos, os líderes religiosos falam assim, mas como é que nós deixamos esses escritos aí na Bíblia? Por que não tiramos? Assim como tirou Enoque, assim como tirou outros mais, por que não tirou as cartas de Paulo? Paulo só veio para arrebentar nós. Aí, ó, olha o que Paulo faz. Olha o que Paulo faz com os líderes. Olha aí. Quem não quiser trabalhar não deve comer. Você, meu querido, você teria coragem de ler isso aqui para o seu pastor? Você teria coragem de ler isso aqui para o seu líder, o seu bispo, o seu apóstolo, o ancião? Você teria coragem de ler? Porque é Bíblia, né? Qual é o medo que você tem de ler Bíblia para alguém? Eu não tenho problema nenhum de ler Bíblia. Eu leio aqui, ó, abertamente, ó. Quem não quiser trabalhar não deve comer. Pronto. Não deve comer. Agora, esse homem quer ter uma vida boa, um homem cheio de saúde aí, ó, que não consegue levantar nenhum palito. Então aqui, ó, no versículo de número 11,
Segunda Tessalonicenses capítulo 3, verso 11. Contudo, sabemos que alguns de vocês estão vivendo ociosamente, recusando-se trabalhar. Olha aí, meu querido, olha só. Põe atenção nisso aqui, meu querido. Veja se esse não é o papel que se repete nos dias de hoje. Olha aqui. É como se Paulo estivesse falando com os líderes de hoje, não é? Põe atenção. Contudo, sabemos que alguns de vocês estão vivendo ociosamente, recusando-se a trabalhar. Eles não querem trabalhar. Ele diz que o trabalho deles é pregar. Não é. Não é não, meu querido. Nenhum trabalho que você faz tira tempo de você ministrar. Eu estou aqui. Tirei 1 hora, 2 horas, estou aqui, trazendo um ensino aqui, purinho, purinho, Bíblia. Purinho, purinho. Ninguém precisa me pagar nada, não está aqui pedindo pix para ninguém. Entendeu? Não me custa nada. A internet minha aqui, eu fazendo live ou não, eu tenho que pagar ela. Tem que pagar. Agora, se eu pago a internet, por que eu não posso usar ela para trazer a verdade aqui? Recusando-se a trabalhar e se intrometendo-se em assuntos alheios. Ou seja, ele quer dizer para você com quem você tem que casar. Olha, meu querido, eu vou falar algo aqui. Eu estive no sistema religioso há quase 25 anos. Não são todos os pastores que fazem isso, né? Mas, meu querido, você quer ver um líder desesperado? É saber que você está amaziado com a pessoa, e para você fazer o serviço para eles, você tem que casar. Então eles querem fazer mesmo você casar, porque eles precisam que você trabalhe para eles. Então a preocupação deles não é nem com quem você vai casar, ou se deixou uma família para trás. Eles não querem saber disso. Eles querem fazer você casar. Você tem que se casar para você trabalhar. Você e seu marido vão trabalhar aqui na minha empresa. E as pessoas casam. Tem pessoas que viviam super bem sem ter um casamento religioso. Bastou arrumar os papéis, separou. São casos e casos, né? Não é regra, né? Mas os líderes, eles querem fazer você casar somente para você fazer um trabalho para eles. Porque aí não tem ninguém para falar, olha, tá aqui demasiado dando aula na IBD, tá aqui, o obreiro aqui é amaziado, olha aqui, o diácono é amaziado. Então eles querem fazer você casar só para não ter ninguém para falar, e eles, sabe, eles não estão nem preocupados, meu querido, nem preocupados. Então eles ficam se metendo na sua vida. Que carro você tem que comprar, que roupa você tem que vestir, se o seu cabelo está comprido, está curto, você tem que cortar ou não cortar, se você vai passear ou não vai, quantos dias vai ficar, vai voltar, quando vai, e por aí vai. Eles ficam se metendo na sua vida. Então não é essa liberdade que Cristo oferece para você. Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Permaneça nessa liberdade. E saia, meu querido, saia enquanto você pode, tá? Versículo 12. Ordenamos e insistimos em nome do Senhor Jesus. Então o apóstolo Paulo está em uma apelação aqui, ele apelou para Cristo. Ele apelou para Cristo aqui, para você tomar esse exemplo aqui, viu? Ordenamos e insistimos em nome do Senhor Jesus Cristo, que sosseguem e trabalhem para obter o próprio sustento. Então, pastor, bispo, apóstolo, ancião, seja qual for o seu cargo, você tem que trabalhar. Você tem que trabalhar. Larga essa vida. Larga essa mordomia. Larga essa preguiça. Você tem que trabalhar. É o que diz as Escrituras. Você não pode arrancar do suor do próximo. É do seu suor. Lá no comecinho, lá, quando Adão e Eva teve aquele problema lá com o Altíssimo, o Senhor entregou a sentença para ele, do suor do teu rosto, Adão. Não é da Eva, não. Não é do suor da Eva, não é do suor do seu filho que vai nascer, não. É do teu suor, Adão. Você vai trabalhar. E é do suor do teu rosto, não é do outro, não. Mas eles pulam isso. Eu não sei por que eles pulam. Eles pulam as Escrituras. Eles
abafam. E não pode, meu querido. Por isso que você tem que examinar as escrituras. Pérola brilhante, é verdade. E se o casamento estiver abusivo, tem que continuar assim mesmo para poder trabalhar para Deus. Pois é. Eu postei lá nas redes sociais um caso que teve agora recente de uma cantora que foi assassinada, segundo os comentários aí, né? Seu próprio marido, que também levava o cargo de pastor. Vivia uma vida assim. Mas por causa da religião, para não mostrar para a religião que está separando, porque tem isso, né, meu? Você está mais preocupado com a religião do que com a sua própria vida. Você está mais preocupado com a religião do que com a sua felicidade. E é isso que acontece aí. Tá vendo aí agora? Infelizmente, aconteceu aí. O marido caçou o CPF aí da esposa. Tudo em nome da religião. É um absurdo isso, né? Então aqui, meu querido, mais uma passagem do Novo Testamento que os adoradores de Mamon, porque o Deus deles é o ventre, né? Não é o Altíssimo. O Deus deles é o ventre. É o Deus da riqueza, o Deus Mamon. Então, eles defendem ser dízimo para a igreja do Cristo. Nesse versículo aqui, ó, nós vamos ler 1 Coríntios 9, do 13, o 13 e o 14. Não sabeis vós que os que ministram as coisas santas vivem das coisas do templo? Do templo? O templo que estava de pé, meu querido, estava debaixo de qual lei? Enquanto o templo ainda estava de pé, o que prevalecia? A lei de Moisés, a lei levítica, a lei de colher dízimos. E que os que esperam no altar são participantes do altar? Assim também ordenou o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. 1 Coríntios 9, 13 e 14. Então, será que Paulo cobra dízimo da igreja de Corinto nesses versículos? Será que ele realmente está defendendo o salário pastoral aqui? Então precisamos examinar, né? Precisamos ir mais a fundo. Então, para começar, quem eram os destinatários de Corintos? Precisamos saber por que Paulo falou aquilo e quem eram os destinatários, qual era a origem deles. Então, vamos descobrir aqui quem era o destinatário, quem era a origem dos destinatários de Corintos. Então, é preciso definirmos quem eram os leitores para os quais Paulo estava escrevendo sua carta, pois isso vai nos dar nova e correta direção em nossa abordagem e entendimento, né? Quanto ao que insistem em afirmar que Paulo, escrevendo aos de Corintos, está cobrando dízimo. E isso, meu querido, isso não é difícil, sabe, de ver. Hoje, com os olhos abertos, não é difícil de ver. Basta ler 1 Coríntios 10, 1 ao 2, o versículo 18, e 2 Coríntios 11, 21 ao 22. Então nós vamos ler essas referências para você ver quem era aquele povo de Corinto. 1 Coríntios 10, 1. Irmãos, não quero que vocês se esqueçam do que aconteceu muito tempo atrás, quando nossos antepassados foram guiados por uma nuvem que ia adiante deles e atravessar o mar. Verso 2. Na nuvem e no mar, todos foram batizados. Foram batizados em quê? Em Cristo? Não, foram batizados em Moisés. Olha aqui. Na nuvem e no mar, todos foram batizados como seguidores de Moisés. Seguidores da lei da Torá. Então, aqueles irmãos que estavam ali na comunidade de Corintos, eles vinham de uma origem, judeus. Então, o templo estava de pé ainda. É claro que as ordens cerimoniais estavam fluindo. Pagava-se dízimo, mas nunca em dinheiro, né? Sempre em alimento. Sacrificavam animais. Enquanto o templo estava de pé, eles ainda continuavam com a lei. Mas no ano 70, o ícone que sustentava a lei física acabou. Porque mesmo que o templo estava de pé, na morte de Cristo, a lei da forma espiritual, para Deus já não considerava mais. Porque o sacrifício foi aceito. 1 Coríntios 10, 18.
Pense no povo de Israel. Acaso os que comiam dos sacrifícios não partilhavam do mesmo altar? 2 de Coríntios 11, 21. Envergonho-me de dizer que fomos fracos demais para agir desse modo. Em qualquer coisa que eles se atrevem a se orgulhar. Mais uma vez falo como insensato. Eu também me atrevo. Versículo 22. Eles são hebreus? Eu também sou. São israelitas? Eu também sou. São descendentes de Abraão? Eu também sou. Então, meus queridos, nesses versículos que nós lemos aí acima, Paulo afirma que seus pais, isto é, seus antepassados, atravessaram o mar com Moisés e foram guiados pela coluna de nuvem que Deus enviara para os proteger durante 40 anos no deserto. Mas ele afirma que estes eram os antepassados de seus leitores também, da igreja de Corinto. Logo, ele está escrevendo para uma comunidade de israelenses, ou israelitas, né? Que, como eu já disse, o templo estava de pé, então todos aqueles conceitos ainda continuavam. Dízimos, batismos nas águas, por aí vai. Então, além disso, Paulo também destaca que os líderes de Corinto eram israelitas, como deixa claro que ele também era. Então, ele não está escrevendo para nenhuma igreja evangélica, não está. Não está escrevendo para nenhuma igreja católica, também não está. Assim como muitos imaginam, né? Então, Paulo não está escrevendo aqui para nenhuma igreja evangélica e nenhuma igreja católica. Paulo está escrevendo para os israelitas. Regularmente, esses dízimos aqui também eram comidos em festivais anuais em Israel. Deuteronômio capítulo 14, verso 22 em diante. Separem o dízimo de suas colheitas, 1/10 de toda a sua safra anual. O dízimo aqui era anual. Dentro do sistema religioso é cada mês, cada quinzena, cada semana. Para você ver que totalmente fora das escrituras. E o povo aceita. 23. Levem o dízimo ao lugar que o Senhor seu Deus escolher para estabelecer seu nome e comam o dízimo ali. Quem ia comer o dízimo? Só o pastor? Não. Quem está levando o dízimo? Na presença do Senhor. Não é na presença do pastor, é na presença do Altíssimo. Na presença do Altíssimo, não é na presença do bispo, do apóstolo, nada disso. Isso se aplica aos dízimos de cereais, do vinho novo, do azeite, dos machos das primeiras crias do gado e dos rebanhos. Com isso, aprenderão a sempre temer o Senhor, seu Deus. E segue aí a leitura. Versículo 24, né? Deuteronômio 14 e agora o verso 24. Se o Senhor, seu Deus, os abençoar com uma boa colheita, mas o lugar que ele escolher para a habitação do seu nome for distante demais para você levar o dízimo, olha aí, meu querido, o dízimo nunca foi alterado. O dízimo nunca deixou de ser alimento dentro, seja qual for a aliança, nunca deixou de ser alimento. Olha só o que diz aqui, ó. Se o local que você for entregar o dízimo for muito longe, você não vai carregar um boi nas costas, né? Um saco de arroz nas costas. Então, aqui vem uma orientação do próprio Deus, através do líder Moisés. Versículo 25. Vendam a 10ª de suas colheitas e rebanhos, coloquem o dinheiro numa bolsa e levem-no ao lugar que o Senhor seu Deus escolheu. Aí você entrega esse dinheiro para Deus? Não. Versículo 26. Quando chegarem perto do local, usem o dinheiro para comprar o tipo de alimento que desejarem. Bois, ovelhas, vinhos ou qualquer outra bebida forte. Em outra tradução, bebida fermentada. Que era o que eles bebiam, né? Bebida forte. Vinho fermentado. Suco fermentado, né? Então, meus queridos, se aqui já havia dinheiro, por que eles vendendo o alimento e tendo já o dinheiro na mão, por que eles já não levavam de uma vez o dinheiro? Porque Deus, meu querido,
Deus ele não aceitava dinheiro, porque dinheiro é raiz. É um outro senhor aqui. O amor ao dinheiro é um outro senhor. Então Deus não quer nada com mamon. Deus queria obediência do seu povo, alimento. Então você pega o dinheiro, era só para facilitar você transportar o seu dízimo. Pega o seu dinheiro, vai lá, chegando perto do local, você vai no mercado, numa tenda, né? E compra alimentos de novo. E você comprando alimentos de novo, então, na presença do Senhor seu Deus, comam e alegre-se com toda a sua família. Com toda a sua família. Sua família. Então, não é chegar lá e pegar o seu dinheiro e entregar na mão desse homem aí, intitulado de pastor, e ir para casa de mão abanando. Não. Segundo as escrituras que nós lemos, quem comia o dízimo não é o líder, não é o pastor, não é o bispo, não é o apóstolo. Quem come o dízimo aqui é quem levava o dízimo. Ou seja, se eu estou levando o dízimo à casa do tesouro, que havia na época, né? Hoje não existe mais, então eu reuniria com a minha família e na presença do papai, eu e minha família comia o dízimo. Mas hoje, no ensino religioso, você vai lá e entrega na mão do pastor, o pastor vai comprar um carro novo e vai viver uma vida de luxo e você vai para casa com 10% a menos no seu bolso. Então, vamos aplaudir, né? Vamos aplaudir esses líderes aí, que eles são, ó, maquinadores. Esses homens são espertos, meu querido. Esses homens são, ó, tem que tirar o chapéu, porque para segurar nós lá dentro, eu, quase 25 anos, esses homens são espertos, né? Mas, graças a Deus, meu querido. Olha, meu querido, se tem um nome para usar, é gratidão. Gratidão a Deus por ter me despertado desse sono religioso, meu querido. Olha, porque nós penamos, viu? Nós penamos nesse lugar, viu? Mas graças ao Eterno, ô glória, Labachúria, Siricanta lá na praia. Graças ao Eterno, meu querido, nós saímos desse lugar, viu? Ô glória, saímos. Isso é maravilhoso. Tem que aplaudir de pé. Os verdadeiros dízimos eram usados para alimentar órfãos, viúvas e estrangeiros pobres. Deuteronômio 14, versículo 27 ao 29. Olha aí. E não se esqueçam. Ó, meu querido, isso aqui é lei. Isso aqui era uma ordenança. Eles tinham que cumprir isso aqui, ó. Se eles não cumprissem, ó, meu querido, por isso que eles andavam em maldição, porque eles não conseguiam cumprir todos os itens da lei. Então eles andavam em condenação e em condenação. Então, meu querido, se a lei está até hoje, como os religiosos dizem, não, a lei não acabou, irmão Orlando. A lei não acabou, você está com heresia. Ok, a lei não terminou, então faça como está escrito na lei. O dízimo é assim, ó. O dízimo também era para alimentar os órfãos. A viúva vai lá na congregação, lá do pastor Zezinho, e vai, ó, segundo está escrito aqui na lei, ó, você tem que me dar sustento, viu, pastor? Olha aqui, eu vim aqui buscar a minha parte do dízimo. Aí atrás dessa viúva tem o órfão. Olha, pastor, segundo a lei aqui que você falou que não acabou, você tem que me dar sustento, viu? Eu sou órfão. Aí atrás do órfão, na fila, tem o estrangeiro pobre. Pastor, segundo a lei que você disse que não acabou, você tem que me dar sustento, alimento, ó. E aí, pastor? A lei acabou ou continuou? Então faça conforme está escrito. Não seja um hipócrita, não seja um tosqueador barato. Examine as escrituras, vê se você está fazendo de acordo. Já que você disse que a lei, que você é judeu, que você tem que seguir lei, então faça na íntegra. Não faça pela metade. Seguindo aí, versículo 28. Ao final de cada 3 anos, viu, pastor? Ao final de cada 3 anos, leve todo o dízimo da colheita daquele ano à cidade mais próxima e armazene-o ali. Verso 29.
Entregue o dízimo aos levitas, que não receberam porção alguma de terra como herança entre vocês. E também aos estrangeiros que vivem entre vocês, e os órfãos e as viúvas de suas cidades, para que eles comam até se saciarem, até explodir. Ô irmão, hoje, para onde você vai? Hoje tem culto, eu vou lá que o pastor vai me dar um banquete. Eu vou comer até explodir. Você vai comer nada. Porque ele é manipulador, ele não vai cumprir as escrituras. Ele torceu as escrituras para tirar proveito. Você está fora, viu? Você, viúva, está fora. Não coloque nem os pés lá dentro. Porque se você for lá dentro pedir sustento para esse pastor, ele vai pedir 10% do seu salário ainda. Ou seja, você vai entrar lascado, vai sair mais lascado ainda. Eles não têm piedade. Eles são lobos vorazes. Assim como o apóstolo Paulo falou, o irmão Dino falou aqui na ministração. Após a minha partida surgirão lobos ferozes. E é o que acontece aí, viu? Eles não têm amor ao órfão, à viúva, ao estrangeiro. Pode esquecer. Nem passe na porta lá que você vai deixar mais 10 lá. Viúva nas cidades, para que eles comam até saciarem. Então o Senhor, seu Deus, os abençoará em todo o seu trabalho. Então, você, pastor, você será muito abençoado se você seguir a lei da Torá, viu? Muito abençoado. Então, você que diz que a lei não acabou, faça exatamente como a lei te ordena. São 613 itens, não pode falhar nenhum. Então, de 613 itens, se você só cumprir 612 e falhar em um, você é culpado de todos. E aí você está em maldição. Meu querido, não dá, né? Foi para isso que Cristo veio. Para tirar a maldição do povo. Porque o povo andava em maldição, porque eram transgressores. O que é transgredir? Transgredir é você não cumprir os preceitos ordenados. Então, o povo de Israel, eles viviam em transgressão, em pecado. E Cristo vindo, ele cumpriu a lei no lugar de todos. E o que acontece depois? Romanos 10,4, a lei termina em Cristo. E que mais? Efésios 2,15. Não sabeis vós... Eu vou ler aqui, vou ler. Eu gosto muito disso aqui, eu gosto muito de ler Bíblia, viu? Gosto muito de ler Bíblia, eu gosto demais. Bíblia é muito bom para você ler, não é para guardar não, viu? Tem muitos irmãozinhos aí que vai nos cultos sem a Bíblia e o lobo, o lobo aproveita. Não pode, viu? Tem que ser igual os bereanos. O pastor falou, opa, peraí pastor, peraí, você está falando que eu tenho, se eu não der o dízimo, o devorador vai em casa? Peraí. Mas aqui está escrito, pastor, em Efésios 2,15, olha o que está escrito, pastor. Pastor, você pode fazer isso, viu? Isso não é falta de respeito, não. Isso é respeito com a sua própria vida, com a sua família, com seus filhos. Senhor pastor, posso ler algo aqui? Pode, irmão, lê aí. Lê em alto e bom som. Aí ele não sabe que o seu entendimento já está começando a abrir, né? Aí você lê, pastor, aqui está escrito na minha Bíblia, aqui em Efésios 2,15, está escrito assim, ele acabou com a lei, juntamente com os seus mandamentos e regulamentos, e dos dois povos formou um só povo, novo e unido com ele. Foi assim que ele fez, que ele trouxe a paz. Então, pastor, se esse dízimo aí está na lei, aqui está dizendo que a lei acabou, então não tem nenhuma obrigação com você. Então, pastor, me desculpe aí, mas vou levar meu dinheiro de volta. Olha aí. Eita, que bênção, hein? Que bênção para você, né? Para ele vai ser um pesadelo, né? E ele não pode refutar você, porque está escrito. Deuteronômio capítulo 26, verso 12. A cada 3 anos, separem um dízimo especial de suas colheitas. Nesse ano, entregue seus dízimos aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas, para que eles comam até se saciarem em suas cidades. Eita glória! Os apóstolos não poderiam cobrar dízimo em dinheiro dos irmãos, pois tirariam-no de sua finalidade já definida por Deus em sua lei.
E no tempo deles, meu querido, no tempo deles, esses dízimos continuavam com as mesmas finalidades. Vocês lembram quando Judas traiu o mestre, Yahushua, e ele recebeu as 30 moedas de prata? É dinheiro ou não é, meu querido, aquilo ali? Os líderes religiosos deram a Judas moedas de prata? Era dinheiro da época ou não era? Claro que era. E por que eles continuavam ofertando hortelã, o entro, o cominho? Por quê? Porque era a ordenância dada por Deus, alimentos da terra, frutos da terra. Então, meus queridos, no tempo deles, esses dízimos continuavam com a mesma finalidade. E nós vamos ler aqui Mateus capítulo 23, verso 23, que é um outro versículo que eles dizem, olha, tá vendo aí, ó, Jesus mandou eles dar o dízimo. Não, Jesus não está mandando dar o dízimo aqui. Jesus está aplicando um ensinamento aqui. Não para você dar o dízimo. Até porque Jesus era um judeu como outro qualquer, nascido de mulher, nascido sobre lei, então ele não poderia ir contra os preceitos da lei, porque ele veio para cumprir. Mateus 23, 23. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Esse é o jeito carinhoso de Jesus falar com os líderes religiosos da época. Tá? E às vezes nós falamos aqui que são hipócritas e falamos, não, você não pode falar isso não. Você não é filho de Deus? Aqui, ó, Yahushua falando aos líderes daquela época. Fariseus hipócritas. Tenham cuidado de dar o dízimo da hortelã, vírgula, do endro e do cominho, mas negligenciam os aspectos mais importantes da lei. Ou seja, o dízimo não era o mais importante, havia outros mais importantes na lei também. Ou seja, o dízimo era da lei, mas dentro da lei havia outros preceitos mais importantes à vista do Altíssimo, né? Justiça. Eles gostavam de receber o dízimo, mas eles não tinham justiça, eles não aplicavam misericórdia e fé. Sim, vocês deviam fazer essas coisas, mas sem descuidar das demais importantes. Ou seja, vocês devem sim continuar entregando o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas vocês não podem deixar de fazer essas outras coisas mais importantes. Justiça, misericórdia e fé. É isso que Jesus está dizendo. Jesus não está dizendo assim, ó, no meu ministério, no ministério de Yahushua, leão da tribo de Judá vai ter que dar o dízimo. Não, ele não está pedindo o dízimo, até porque ele não poderia pedir dízimo, porque ele não é da tribo de Levi. E isso quebra o conceito, isso quebra o mandamento. Então ele já não seria mais o cordeiro perfeito. Sim ou não? Claro, nós lemos lá em Números que somente da tribo de Levi poderia recolher dízimo, né? E também notamos ainda que era dado alimentos como dízimo. Além disso, o apóstolo Paulo era da tribo de Benjamim. Benjamim, ele não poderia cobrar dízimo. Ele é da tribo de Benjamim e não de Levi. Por isso, jamais poderia reivindicar salário de dízimo para si, nem mesmo tais alimentos. Nem tais alimentos. O que Paulo estava falando lá em Tessalonicenses era contribuição de alimento para ajudar as pessoas que viviam ministrando o evangelho, porque a eles foram dado a ordem de levar a mensagem. Então eles estavam percorrendo todo mundo daquela época. Então eles precisavam sim parar nas casas e as pessoas, de uma forma ou de outra, ajudar eles, seja com estadia, seja com a janta, com lanche, não sei, né? Hoje em dia, esses loucos, olha, o irmão foi mais além, só querem tempos luxuosos, carros do ano, casas, mansões, viagens para outros países, filhos estudando em escolas particulares, se formando a médicos e nunca teve nada na vida. De onde sai isso? De onde sai isso? Do bolso dos incautos. E eles nunca trabalhou para isso. Ou seja, o pai desse menino aqui que está estudando, ele nunca precisou trabalhar. Ele nunca precisou sair de manhã, pegar um ônibus lotado, um trem lotado, e encarar o batente.
Eles não sabem o que é trabalhar. Mas existe milhares, milhares e milhares e milhares de incautos sustentando essa família aqui. Essa família vive bem melhor do que a sua. O seu filho está na escola pública, né? Talvez vai fazer uma faculdade, né? Porque o seu salário não alcança para pagar uma faculdade, mas o pastor vai conseguir. Por quê? Porque 10 seu, 10 do outro, 10 daquele lá, 10 daquele lá. Pronto. Está garantido. Do bolso dos que ainda não abriu os olhos. É isso aí. Milton Paulo, os pastores estão parando de aplicar Malaquias 3,10, agora estão indo nos dízimos dados a Melquisedeque e falam que era antes da lei. Eles são cara de pau demais, meu irmão. Olha, interessante, já que você falou aqui nesse comentário, deixa eu deixar um deixa aqui. Eles falam do dízimo de Abraão. Quantas vezes Abraão dizimou? Uma vez. Quem ordenou ele dar o dízimo? Ninguém. Ninguém ordenou. Ele deu por costume, porque achou de bem dar o dízimo, porque está passando por terras estranhas, né? Há muitos estudos que mostram que isso era um costume das pessoas quando passava por terras desconhecidas e chegando o dono daquela terra, ele pagar como um imposto. Quantas vezes Abraão deu dízimo? Só uma vez. Então, se eles usam o dízimo de Abraão para cobrar dízimo, então você que frequenta esses locais, você daria o dízimo só uma vez também. E não é do seu trabalho, é do trabalho dos outros. Porque o dízimo de Abraão foi despojos de guerra. Não foi nada dos seus bens, foi despojos de guerra. E nesse despojos de guerra tinha até crianças, pessoas, homens, mulheres. E ele não quis nada para ele, deixou tudo. Uma vez só. Agora, de Abraão a Isaac, não tem menção nenhuma nas escrituras que Isaac dizimou. Ou seja, se fosse para seguir uma ordem, mesmo que foi voluntário, Isaac não deu dízimo em lugar nenhum na Bíblia. Em lugar nenhum Isaac deu dízimo. Mais na frente, depois do seu neto, Jacó, ele fez tipo uma barganhazinha com Deus, né? Se você me der, eu vou dar o dízimo. Ou seja, ele nunca deu. Porque ele fez um propósito com Deus. Quando você faz um propósito, é porque você nunca deu. Então, não tem, meu querido. Antes da lei, não tem lugar nenhum para esse pastor dizer que era antes da lei. Não. Se é antes da lei, eu posso fazer igual Isaac. Nunca dá. Eu não vou dar. Pronto. Se é igual Jacó, eu vou fazer um voto aí quando eu estiver já na idade avançada. E só Deus sabe, né, se Jacó deu mesmo. Porque ele era meio trambiqueiro, né? Jacó era meio trambiqueirozinho. Eu acho que ele deu um tomézinho. Eu acho que ele prometeu e não cumpriu, não. Porque não tem lugar nenhum na Bíblia dizendo que ele cumpriu, né? Então, Romanos capítulo 11, verso 1. Então pergunto, Deus rejeitou seu povo, a nação de Israel? Claro que não. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão e membro da tribo de Benjamim. Essa tribo de Benjamim aqui não tem nada a ver com o serviço sacerdotal. Essa tribo aqui de Benjamim, eles tinham que levar dízimo à tribo de Levi. Então o apóstolo Paulo, ele não poderia cobrar dízimo, ele tinha que levar dízimo. Então nada disso, viu? Você que usa aí as cartas de Paulo para dizer que Paulo está cobrando dízimo, ele nem poderia cobrar dízimo. Ele tem que levar dízimo. Filipenses capítulo 3, verso 5, olha aí. Fui circuncidado com 8 dias de vida. Sou israelita, o apóstolo Paulo falando aqui em uma carta que ele mandou lá para os irmãos de Filipenses. Ele está escrevendo aqui, Filipenses capítulo 3, verso 5. Fui circuncidado com 8 dias de vida, sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu, era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica.
extremamente obediente à lei judaica. Verso 6. Era tão zeloso, mas tão zeloso, que perseguia a igreja. Eita, é por isso que quando você sai de lá, meu querido, lá de dentro, esses homens perseguem você. Cuidado. E quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. E você, pastor, só cobrando dízimo, né? E o resto da lei? Não vai cumprir, não? Porque o apóstolo Paulo aqui, ó, ele disse que ele cumpria a lei com todo rigor. E ele diz, ó, eu sou israelita, mas eu sou da tribo de Benjamim, e eu não posso cobrar. Ele, como sendo conhecedor da Torá, e eu tiro o meu chapéu para o apóstolo Paulo, porque pense num homem letrado, um homem inteligente, conhecedor de toda a lei judaica, e não somente da lei judaica, mas ele foi levado a um patamar mais elevado, ao Cristo ressuscitado, e aprendeu palavras inefáveis. Então ele não somente conhecia toda a letra que mata, mas também a letra do Espírito. Então, meu querido, você está falando do apóstolo Paulo. Você está dizendo que ele está cobrando dízimo? Ah, meu querido, o apóstolo Paulo não é hipócrita, não. O apóstolo Paulo aqui, pelos escritos, ele seguia rigorosamente a Torá. Jamais ele iria cobrar dízimo dos seus irmãos, jamais. Ele não teria o direito disso. E se ele fizesse isso, ele estaria ele mesmo torcendo as escrituras. Então, pastor, busque outro argumento. Esse aqui não fecha. Se Paulo usasse desse direito, né, ou seja, se ele fizesse isso, cobrar dízimos, como os pastores dizem que Paulo cobrou dízimo de Corinto, ele quem estaria roubando os dízimos bíblicos. Ou seja, se o apóstolo Paulo cobrasse o dízimo dos irmãos da igreja de Corinto, ele estaria roubando o dízimo. Assim como os líderes de hoje roubam. Então, você, pastor, infelizmente, talvez você não chegou nesse conhecimento. Talvez você falou assim, irmão Orlando, eu não sabia disso. Olha, eu vou começar a examinar as escrituras, porque eu fazia sem conhecimento. Mas hoje, eu ouvindo essa conversa, que nós estamos conversando aqui, ó, eu, a irmã Vanilda, o irmão Wilson, os irmãos que estão aqui, nós estamos conversando, mostrando aqui as escrituras. Então, se você faz por falta de conhecimento, você já não é mais um iletrado. Você já não é mais um inocente, porque você está vendo, diante das escrituras, que o apóstolo Paulo jamais poderia cobrar dízimo de alguém. Assim como o próprio Messias, jamais ele poderia cobrar dízimo de alguém. Assim como os discípulos também. Não poderia cobrar dízimo de ninguém. Porque ele não somente estaria manipulando as escrituras, como também as pessoas, assim como o sistema religioso faz. Então, infelizmente, eu tenho que falar isso para você, pastor, para você, bispo, para você, apóstolo. Você está roubando. Você está roubando. Você é ladrão. Vocês não gostam de chamar nós de ladrão, que não damos dízimo? Então nós chamamos você de ladrão que cobra o dízimo. Porque esses homens, eles abrem as escrituras em Malaquias e metem o dedão na cara do incauto e diz assim, ó, você está roubando a Deus, viu? Você vai para o inferno. Se você não der o dízimo aqui, ó, no altar, que altar? O altar que era apresentado os dízimos era o local onde o Senhor iria mostrar para os seus filhos israelitas. Quem está roubando a Deus é você, que cobra dízimo dentro da nova aliança. Sendo que você nem é israelita. Sendo que você nem pertence à tribo de Levi. Então, muito cuidado, viu? Examine mais as escrituras. Ah, irmão Orlando, não vou fazer mais porque agora eu conheço a verdade. Amém. Seja verdadeiro com você mesmo. Seja verdadeiro com os irmãos que se reúnem nesse local aí. Seja verdadeiro com eles. Ah, mas eu vou ter que abrir mão do meu luxo. Abra mão. Abra mão. É melhor você abrir mão do luxo e viver na verdade do que viver no luxo e mergulhado em mentiras, manipulações. Então o apóstolo Paulo nunca cobrou dízimo, viu? Nunca cobrou dízimo. Nem Jesus de Nazaré, nem os discípulos. Então, se Paulo usasse desse direito, ou seja, se ele fizesse isso, cobrar dízimos, ele quem estaria roubando os dízimos bíblicos.
Então, concluímos com isso que o dízimo que está sendo pregado por aí, nas igrejas CNPJ, as denominações, né? Não é o dízimo bíblico. E, claramente, é uma versão deturpada deste. Qualquer dia eu vou nesses lugares, irmão. Qualquer dia eu vou lá. Qualquer dia eu vou lá, na hora de tirar o dízimo e oferta, eu vou ficar de olho. Se ele abrir Malaquias 3:10, eu vou perguntar assim, leia Malaquias 1 também, para saber para quem é aplicada essa sentença. Eu quero ver se ele tem coragem de pedir dízimo lendo Malaquias. Se todos fizessem isso, imagina, hein? Esse homem não ia ter coragem mais de pedir dízimo para ninguém. Tá? Dica aí, viu? Então, meu querido, Lucas 10:7. Aqui em Lucas, encontramos um outro verso isolado, fechado pelos líderes, que usam para gerar super salários. Lucas 10:7. Permaneçam naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois quem trabalha merece seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Eles usam isso aqui, meu querido. Eles usam isso aqui. E a pessoa não busca o contexto, aí cai no engodo desses homens. Olha aí. Nesse trecho que nós lemos aqui de Lucas 10:7, o mestre nada menciona, e Yahshua não está mencionando nada sobre o dízimo em dinheiro. Nada. Esse dízimo que temos hoje por aí? Não. Consequentemente, nem de salários provenientes do dinheiro do dízimo. Nenhum nem outro. O texto aqui que nós lemos, Lucas 10:7, o texto basicamente afirma que os crentes, os discípulos daquela época, daquela geração, que estavam seguindo a ordem do mestre para pregar o evangelho a toda criatura, eles estavam fazendo isso, que recebessem tais pregadores em suas casas. Deveriam ajudá-los com suas despesas, pois era para apoiar a mensagem de salvação do Messias. Só isso. Não é para enriquecer os discípulos, não é para dar salários altíssimos, nada disso. Tem nada disso. Então, outro versículo que cai por terra. Lucas 10:7. Nada a ver com dízimos, nada a ver com super salários pastorais, nada disso. Na pandemia aqui, meus queridos, foi a mesma coisa. Os irmãos não poderiam sair de casa para ir nos templos, os pastores iam nas casas recolher o dízimo. Que falta de vergonha, né? João Dias Gonçalves, não entendo. Quando Jesus pregava para aquela multidão, para aquelas multidões, ele no final não falava em dízimo, fazia era diferente. Não despedia de barriga vazia, multiplicava pães, ele dava, não tirava dos fiéis. Olha aí, esse é o mestre. É por isso que eu falo, meu querido, o Deus da religião não é o Deus da Bíblia. O Jesus da Bíblia não é o Jesus que eles pregam lá dentro. Não é, meu querido. Não é, porque se você vê os ensinamentos deles, Jesus ele foi contra os líderes. Foi contra os líderes. Ele aboliu a lei dos levitas. Eles continuam com a lei dos levitas. Eles não seguem a Cristo. Eles seguem Moisés. Ou seja, não existe para eles a nova aliança. Não existe Cristo. Não existe, meu querido, a cruz para eles. Porque como é que eles podem viver duas alianças? Estão em adultério. Não tem como. Tudo errado. Então tá aí, meu querido. Jesus, ele por ser um mestre, ele poderia abrir uma congregação e falar assim, ó irmão, traga o dízimo. Não, ele nunca fez isso. Não é o papel dele fazer isso. Não foi isso o papel dele. O papel dele foi ir à cruz. O dízimo que você entrega dentro desses locais, o dízimo era para essas finalidades. Só que o que eles fazem? Eles pegam o dízimo, já tem o local certo para ficar, né? Que é a conta do líder, né? Porque eles dizem que é da igreja, mas não é. A igreja é dele, então o dinheiro é dele também. Isso é só uma conversa que eles usam, né? Falar, o dinheiro que entra aqui é da igreja, mas de quem é a igreja?
Quem registrou ela no cartório? Não é o fulano, o cicrano? Então o dinheiro é dele, não é nada de igreja, não. Quando eles vão fazer um social, eles pedem para as pessoas fazer almoço. Aí você, além de dar o dízimo, além de você dar a oferta, além de você dar o envelope recheado da campanha, você ainda tem que pegar um fim de semana e ir lá cozinhar para... Não vou nem falar o nome, né? Quase que eu pequei aqui, irmãos. Quase que eu pequei. Vou até fazer o sinal de Santa Cruz do nome. Em nome do Padre, de Hijo, de Espírito Santo. Amém. Não falei nada. Aí você tem que fazer o almoço. Porque o dízimo, cadê o dízimo? Ninguém sabe onde está o dízimo. Já foi investido na viagem, já foi investido no carro, já foi investido na escola do filho, já foi investido, sei lá onde, tanto lugar que eles investem dinheiro, né? Só não investem no próximo, né? No próximo eles não investem, não. E aí você tem que trabalhar ainda. Dá o dízimo, dá a oferta, dá tudo. E ainda tem que fazer o almoço e tem que comprar o almoço. É fazer e comprar. Essa turma são terríveis. Terríveis. E tem gente que defende ainda. O Elias Paulo está colocando aqui, ó, comprando fazenda. Ué, mas Jesus não está voltando, irmão Elias? Para que ele está comprando fazenda? Ué, se Jesus está voltando, os irmãos lá da igreja primitiva, eles tinham tudo em comum, porque sabia que o mestre estava voltando. Então, para que se apegar a coisas materiais? Mas eles são ateus. Nada contra o ateísmo, amém? Tem muitos irmãos ateus, gente boa. Tem muitos irmãos aí, amigos, são meus amigos. Eu não me meto na vida deles, nem eles se metem na minha. Então, cada um na sua. Eu não estou falando contra o ateísmo. Estou falando assim dos irmãos, os pastores que pregam Cristo, mas são ateus. Já viu isso? Tem demais. O Wilson colocou aqui, ó. Esses mercenários falam de dízimos como dinheiro nos templos. Mas esqueceram a surra que Jesus deu naqueles que estavam fazendo do templo um covil de ladrões. É isso mesmo que eu falei lá no comecinho, né, irmão Wilson? Ah, se Jesus viesse hoje, o chicote era diferente, viu? Se Jesus viesse hoje, o chicote era diferente. O chicote era duplo. Ah, meu querido. O que é de bispo aí, segurando o chapéu na cabeça, o outro segurando o quipá brasileiro segurando o quipá na cabeça. Ah, meu querido. Ai. Vanilda Lima, verdade, Morlando. Ele era um líder presidente, vendeu uma igreja. É comércio, né? Comércio. Eles não têm nenhuma preocupação com o próximo, não. Eles não têm nenhum compromisso com as escrituras, na realidade. Não tem compromisso com as escrituras, nem com o evangelho, com nada. Eles são mercenários. João Dias Gonçalves, eu fazia cauache. Eu também já fiz, muito cauache já. Eita. Um domingo você podia estar pescando, eu gosto muito de pescar, né? Você devia estar pescando, talvez na praia, passeando com a família, tá lá lavando o carro. E o homem, cadê o homem? Só Deus sabe, tá passeando por aí. E você lá lavando o carro, e no final aquele pacotão de dinheiro chega ao brilho, o olho, né? Eu lavava meu carro e pagava até mais. Olha aí. Eita. Pérola brilhante. Estelionatários da fé que vendem até pingo d'água nas campanhas. Vende tudo, irmão. É tijolo ungido, é colher do pedreiro. Há pouco tempo atrás aí foi o feijão, né? Que curava o Covid. Eita. Os líderes religiosos que desviam o dízimo bíblico, mencionado em textos como Malaquias 3,10. Ó, irmão, pense... Ó, meu querido, se fosse para existir só um versículo na Bíblia, não é Jesus chorou, não é pela graça sois salvos, não é conhecereis a verdade vos libertará, não é se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres, não é isso, não. O que eles escolheriam? Malaquias 3,10. Malaquias 3,10 é o bote. É o bote da onça. Malaquias 3,10 é a espingarda cartucheira.
é a 12, né? Aquela espingarda 12. Malaquias 3,10, meu querido, é uma arma mortal na mente do incauto. Malaquias 3,10 é uma dinamite que destrói casas e famílias. Se fosse para escolher, eles escolhiam Malaquias 3,10. Tá bom demais. Rasga toda a Bíblia, vamos ficar só com Malaquias 3,10. Irmãos, vamos abrir a Bíblia em Malaquias 3,10. No outro culto, irmãos, vamos abrir a Bíblia em Malaquias 3,10. Vai ter uma campanha aqui, irmãos. O nome da campanha, pastor? Malaquias 3,10. Vamos fazer aqui um retiro espiritual. Malaquias 3,10. Malaquias 3,10, depois aí, para dar uma disfarçadazinha, eles iam aplicar também Mateus 23, né? Que de seu real ensinamento, eles iam tirar isso aí tudo para aplicar aos incautos e fazer super salários para eles mesmos. E os incautos ainda dizem, meu pastor é uma bênção. Se você que fala essa frase, meu pastor é uma bênção, se você soubesse pelo menos 10% do que nós mostramos aqui, você falaria para o seu pastor, pastor, você é um desgraçado. Você é um desgraçado, pastor. Você comeu meu dinheiro o ano todo. Todo esse tempo que eu estive aqui nesse cativeiro, você comeu meu dinheiro. Sem vergonha. Os líderes religiosos que desviam o dízimo bíblico mencionado em texto como Malaquias 3,10 e Mateus 23 de seu real ensinamento e criam para si com isso super salários, eles não estão só enganando o povo, mas promovendo também adulterações da doutrina bíblica. Falaram para mim quando eu estava saindo do sistema religioso, o irmão Orlando está criando uma nova doutrina. Eu criando nova doutrina? Eles que criam novas doutrinas. O devorador é um demônio. Malaquias 3,10 é dinheiro. É eles que criam doutrinas novas. Eu não, eu estou lendo aqui. Eu não estou criando doutrina não, viu? Eu estou lendo as doutrinas. Aí você se irrita, né? Porque você não tem coragem de falar isso, mas eu falo. É por isso que Paulo não cobra exatamente dinheiro do dízimo de seus irmãos. Mas resumindo aqui, meu querido, todo esse contexto que nós lemos aqui, de Malaquias, de Mateus, de 1 de Coríntios, 2 de Coríntios, Tessalonicenses, Números, capítulo 18, falando tudo sobre o dízimo original da Bíblia, não esses dízimos aí que eles cobram aí dentro, aí dizendo que é dízimo, e dizendo que eles são levitas, nada disso. Então, resumindo aqui, um resumão que nós fizemos aqui, nós mostramos que nem Paulo, nem Jesus de Nazaré e nem os discípulos cobraram dízimo. E nem poderia. Nem ele e nem Yahshua poderia fazê-lo. Não poderiam cobrar dízimo, porque se eles fizessem isso, eles, por lei, estariam roubando dízimo para si. É o que os líderes de hoje fazem. Roubando dízimo para si. Eu sei que muitos vão se ofender comigo, estou acostumado já. Eu não estou aqui para agradar homens. Não estou. Meu papel não é agradar homens. E quando eu trago verdades aqui, eu sei que eu agrado a Deus. E desagrado aos homens. Não tem problema nenhum. Eu tenho consciência do que eu estou lendo. Eu sei que o que eu estou lendo é o que está escrito. Eu não criei versículos bíblicos. Eu não criei aqui Malaquias 3,10. Eu não criei Números capítulo 18. Eu não criei 1 de Coríntios. Eu não criei 2 de Coríntios. Eu não criei Tessalonicenses para dizer que vocês, líderes, têm que trabalhar. Eu não criei nada disso. Eu apenas leio, porque eu sei que está escrito. Então, me desculpe vocês que se ofendem comigo. Vocês não têm problema comigo. Vocês têm problema é com esse livro aqui, ó. O problema de vocês é com esse livro aqui, ó. Porque hoje tem alguém que está lendo para vocês. Antes, vocês faziam tudo na escondidinha, né? Não tinha as plataformas digitais, né? Não tinha internet. Não tinha um irmão ali na escola bíblica dominical gravando o que o professor falava, né? Não tinha, né? Não tinha os escândalos que os pastores fazem. Não tinha como
ser revelado, né? Porque até alguém ficar sabendo, já passou muito tempo já. Hoje não. Fez hoje, fez nesse momento, daqui 1 minuto já está nas redes sociais. Então, eles estão aterrorizados, meus queridos, com as plataformas digitais, porque você ouve mensagens verdadeiras, não paga nada por isso, e lá você pagava 10% do seu salário para ouvir um homem dizer que você está roubando a Deus. Então, eles estão aterrorizados, meu querido. E é escândalo atrás de escândalo e pessoas saindo desses lugares porque estão acordando. A pessoa, de tanto apanhar, chega uma hora, ela acorda, né? E vamos que vamos, não vamos parar não. Eu sei que o estudo aqui, dízimo, é um estudo bem repetitivo, né? Mas estamos aprendendo cada dia. Nosso papel aqui, meu querido, é trazer a verdade, só. O Elias lavava a igreja. Ó, irmão, não fala isso não, irmão. Oi, irmão Elias. Oi, irmão Elias, a Vanilda tá aqui, ó. A irmã Vanilda tá aqui, ó. Tá contando os seus podres aqui. O Elias lavava as igrejas, a igreja, as cadeiras e depois ainda ia evangelizar eu junto com ele, muitas vezes. Ah, então é vocês duas, vocês dois. Eita, irmã Vanilda, não é fácil não, né? Pérola da Graça. O mais duro é que esses obreiros fraudulentos só enganam aqueles que não conhecem as Escrituras. Verdade. João Dias Gonçalves. Eu dei uma ideia para atrair as pessoas para ir para a igreja. Você deva lembrar, um boi no rolete. Aí na reunião de obreiros falaram em cobrar a comida. Eu disse, não, é de graça. Fizemos e deu quase 1.000 pessoas. Eles ficaram indignados por não cobrar. Olha aí, ó. Pérola da Graça. Parabéns, irmão Orlando, que ensinamentos maravilhosos tivemos nessa noite. Estou maravilhado pela participação de vários irmãos que estão comprometidos com as verdades do Evangelho da Graça de Cristo. Amém, meu querido? Na verdade, meu querido, quando eu faço live aqui com os irmãos, eu aprendo também, viu? Não é só porque eu estou aqui abrindo os textos aqui, trazendo aqui um entendimento, mas na realidade é um encontro de irmãos aqui e sempre todos aqui estão cooperando para um crescimento. E eu aprendo aqui com o irmão Wilson, eu aprendo com a irmã Vanilda, eu aprendo com Elias Paulo, quando ele coloca um verso aqui, opa, isso aqui eu não sabia, hein? Que nem o irmão colocou aqui um verso aqui em cima, que eu nunca tinha visto desse ângulo. Então nós aprendemos. Então eu estou diante aqui de uma mesa, né? De uma mesa farta. Eu estou diante aqui de um povo elegante, né? Estou diante de um povo inteligente, porque a prova que nós somos inteligentes, meus queridos, é que nós saímos do sistema religioso. Já é uma prova que nós somos extremamente inteligentes. Então você, Wilson, irmã Pérola Brilhante aí, vocês são extremamente inteligentes. Porque nós não temos uma mente carnal, nós temos uma mente espiritual. Então, meu querido, nosso entendimento não vem de homens. Nós estamos aqui compartilhando ensinamentos. Estamos aqui compartilhando estudos. E aprendemos, meu querido. Cada instante, eu sempre estou aqui, trabalhando, sempre estou ouvindo uma mensagem aqui, o irmão falou isso, olha, nisso que o irmão falou, eu já, a mente já abriu para um outro entendimento. E aí a gente vai crescendo na graça e no conhecimento. E o maravilhoso, meu querido, é que ninguém paga nada aqui. Amém? Isso é maravilhoso. Não tem ninguém aqui querendo derrubar o outro, não tem ninguém querendo puxar o tapete do outro. Estamos diante de uma enciclopédia humana. Estamos aqui, meu querido, diante de uma congregação de olhos iluminados. Estão desesperados, porque eles não esperavam por isso.
Conhecimento está chegando. Amém? Libertos por Cristo, o nosso Cristo. Dízimos, mas não querem lavar os pés. É isso aí, irmão. Eles não querem lavar os pés, né? Para você ver, a lei é 613 itens, eles pegam 4 itens, 5 itens e aplicam. E o resto? Tiago 2,10. Vamos fechar com o Tiago 2,10 aqui. Para você, líder religioso, que tirou 5 itens, ou 4 ou 5 itens da lei, e acha que tá beleza, que a lei não acabou, e você só pega só 5 itens e tá legal com Deus? Olha aqui. Tiago 2,10. Mas se vocês... Tiago 2,9. Eu vou ler um pouquinho antes. Mas se vocês tratam as pessoas pela aparência, estão pecando. E a lei os condena como culpados. Verso 10. Porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos. Então não é só trazer a lei do dízimo, não é só trazer a lei do batismo, não é só trazer a lei do jejum, não é só trazer a lei das festas das primícias, não é nada disso. Tem que trazer tudo. Você, pastor, que diz que a lei não acabou, mas cumpre só 4 itens da lei, você está culpado de todos os outros. Ok? Deixa eu ver aqui. Gálatas 3,10. Os que confiam na sua obediência à lei estão debaixo da maldição de Deus. Pois as Escrituras Sagradas dizem: quem não obedece sempre a tudo que está escrito no livro da lei está debaixo da maldição de Deus. E aí? Pesado, né? É pesado. Ninguém quer seguir a lei toda, né? Só quer trazer a lei do dízimo para escravizar o povo, né? O irmão colocou aqui: os irmãos adoram comer. Os obreiros amam comer carne de porco, que estavam nas leis de Moisés, também dizia que era impura diante de Deus. Olha aí. Nosso pastor é Cristo, o único, e debaixo de Cristo somos, a linha aqui debaixo de Cristo é essa aqui, Não tem assim, não tem assim, não tem assim, não. Cristo, cabeça, nós somos todos irmãos. Graça e paz a todos e até o próximo momento, se assim o Eterno nos permitir.